Isso para mim impressionou muito. A gente teve a graça de, por 3 anos, ter o Padre Rufus, que era um dos sacerdotes, ele foi o vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, e a gente teve a graça de tê-lo lá em Fortaleza para o evento que a gente faz todo ano, Misericórdia Brasil. É um evento muito grande. Na Festa da Misericórdia, a gente traz pregadores de fora e é um momento de cura e libertação. Presencialmente, uma multidão, e online ainda uma multidão muito maior, né? Naquela época ainda não era online, mas o Padre Rufus pela primeira vez veio, a gente não sabia direito como era, e ele veio e ele pregava todas as pregações do encontro. Imagina aí, Vilela, que quer pregar 4 pregações, um homem de 70 e poucos Nossa. anos, 4 pregações de 1 hora em pé, e depois, no intervalo, ele atendia aqueles que estavam tendo manifestação do inimigo. As coisas mais impressionantes a gente viu. Eu vi, por exemplo, um meninozinho de 4 anos levantando uma cama. Eu vi uma mulher que estava com dor de cabeça há 30 anos, tomando a morfina pior de todas, e o Padre Rufus rezar e aquela pessoa ficar libertada da dor instantaneamente. Não é mágica, mas é a graça de Deus num homem de oração. E aí aconteceu que no primeiro dia, era o sábado, a gente voltou para casa, era umas 7h30 da noite, a gente estava jantando, e aí, de repente, ligaram lá do ginásio onde estava sendo o encontro. Lá tinha 3 sacerdotes e um diácono tentando segurar uma mulher que estava agindo por impulso do inimigo, e eles não conseguiam segurá-la. E aí ligaram para a irmã, e a irmã falando em português: não, ele está muito cansado. Ele pregou o dia todo, amanhã ele vai pregar o dia todo. E ele não entendia o português, mas entendia um pouco o espanhol. Ele perguntou: o que foi? Aí a irmã falou: não, 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 é porque estão chamando o senhor lá para voltar para o estádio, mas o senhor, para o ginásio, mas o senhor está muito cansado. Ele bateu na mesa e disse assim: eu vou. Aí a gente, meu Deus. E aí, lá fomos nós com ele. E tava lá, chegamos lá, Mais as pessoas cansado estavam que muito ele. assustadas, tava um negócio impactante lá, muito assustado, e eles tentando segurar ela, e ele falou assim: podem sair todos e me deixe sozinho com ela. E ele levou uma mulher lá de Portugal, que fazia a tradução para ele, para o português. Depois essa mulher não veio mais, eu que fiquei traduzindo ele e acompanhei ele em todos os casos que ele fez. Mas esse caso foi muito impressionante, porque naquela hora ele ficou sozinho, e depois de 10 minutos, a mulher saiu de mãos dadas com ele, feliz da vida, porque ela tinha sido libertada. E aí eu perguntei para ele como foi, Padre Rufus, e ele disse que ela tinha buscado um lugar onde faziam feitiços, porque ela queria ganhar na política. E aí ela tinha procurado isso. Só que aí o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz e tal, ele pregou o retiro. Aí no ano seguinte, apareceu a mulher de novo, ainda pior. Era uma mulher de 1,5 m, assim, e ela tinha um problema na perna, não conseguia andar direito, mas ela estava derrubando todo mundo. E aí ela foi lá no nosso convento para poder receber a oração do Padre Rufus. 4 irmãos muito fortes, não era eu que sou fraquinho assim, né? Mas eram muito fortes, chegavam, tentavam segurar, e era assim, Uma força não descomunal. tinha como. E aí o Padre Rufus tentou saber da história e tudo, e estava lá o filho dela. E ele disse: olha, minha mãe foi de novo, porque ela fraquejou e foi buscar de novo feitiços, foi buscar de novo as entidades para poder ganhar na política. E aí o Padre Rufus viu que ela estava fraca interiormente, que a brecha dela, lembra que a Maria Raquel falou, que nas brechas emocionais que o inimigo trabalha, e ela se sentia inferior e estava fraca porque não tinha força para dizer não ao pecado, para dizer não àquela ganância de ganhar na política e tal. E o Padre Rufus viu que ela precisava de ajuda. E aí o Padre Rufus olhou para o filho dela e falou comigo em inglês: ela precisa dele. Falou, e ela estava lá um pouco afastada. Ele falou assim: pergunta se o filho dela pode me ajudar. Aí eu perguntei, ele disse: claro, claro, quero ajudar. E aí ele veio junto, pediu para o filho ficar junto da mãe, e ela não estava consciente, estava manifestando, estava com uma voz gutural, com uma força, deitada no chão, fazendo uma voz, um gesto muito estranho. E o filho começou a chamar: mãe, mãe. E aí aquela voz gutural dizendo: ela não está aqui, ela é minha, ela foi de novo me procurar. Ele falando de Deus, né? Ele nunca vai conseguir o coração dela porque ela já é minha. Ela voltou para me procurar e não tem mais volta. E o Padre Rufus diz que esse é o engano do inimigo para aqueles que buscam a ele.
que dizem que não tem mais saída. E naquela hora, o padre Rufus disse, ela precisa de amor. E ele começou a rezar e falou com o filho, falando, e eu em português, ele falava em inglês, eu traduzia para o português e o filho repetia. E as palavras eram assim: mãe, eu te amo. Mãe, eu vou cuidar de você. Mãe, eu vou te dar força, estou sempre ao seu lado porque eu te amo. E quando ele ia falando isso, o demônio que estava com tanto ódio, gritando e tudo, começou a chorar. Nossa. E começou a falar: não, não faça isso. Não ajuda ela. Ela consegue fazer sozinha. E aí o padre Rufus percebeu e aí ele foi mais firme. Fala que você ama ela, que vai cuidar dela. E aí naquela hora aconteceu a libertação. Aquela mulher que tinha sido anos escrava do inimigo, sofria horrores por causa daquele envolvimento com o inimigo, sorriu e foi o abraço mais lindo que eu já vi na minha vida. Foi algo impressionante. Quando eu vi aquele filho chorando, aquela mãe chorando, todo mundo naquela sala chorando, e o padre Rufus não conseguiu conter as lágrimas porque viu a misericórdia. Depois as pessoas que não estavam lá perguntaram: irmão, o que aconteceu? Eu falei: eu vi a misericórdia acontecendo na minha frente. Eu vi a misericórdia sendo demonstrada naquela hora. Depois de 5 anos, eu encontrei com o filho dela e perguntei: como é que está sua mãe? E ele disse: feliz, alegre, tá firme no Senhor e esbanjando alegria para todo mundo. Obra de misericórdia feita pelo amor. O que a irmã Maria Raquel disse: o amor é muito mais forte do que a morte. O amor venceu a morte. Jesus é o amor. Deus é amor. O Filho de Deus venceu a morte com amor. Não há desgraça na vida de uma pessoa que não possa ser restaurada pelo amor. Olha, a Maria Ângela, o noivo tinha morrido 3 dias antes do casamento. E ela conseguiu, pelo amor, superar. Quantas pessoas no exército a gente vê pelo amor vencendo as coisas que pareciam impossíveis? Pelo perdão, pela confiança em Deus. É extraordinário. E o que vocês têm para dizer quando as pessoas falam: não existe esse negócio de demônio, não existe esse negócio de possessão? Porque tem muita gente que diz que isso é besteira, que não existe isso, que as pessoas fazem mal, e eu acho que muitas das coisas realmente fazem porque são más, mas tem influência também de demônios, né? Uma coisa que me impressiona muito, Vilela, são os olhos das pessoas que estão envolvidas com o demônio. Eu já vi também. São olhos de ódio. Tem olhos de ódio. Olha, para o senhor ver, a gente estava falando desses 2 ex-satanistas que se converteram, o Zachary King e a Maria Ângela Calcanhoun, né? O que eles dizem? A gente fez pergunta para um e para outro se eles sabiam reconhecer uma hóstia consagrada de uma hóstia não consagrada. Muitos católicos podem falar: não, para mim é a mesma coisa. Eu sei que, claro, quando o padre na Santa Missa consagra a hóstia consagrada, mas se colocar talvez uma do lado da outra, talvez a gente não perceba. Mas naquela hora eu perguntei para os 2 e os 2 deram a mesma resposta. Não estavam juntos, claro. Um eu encontrei há muitos anos atrás e a Maria Ângela a gente encontrou esse ano passado. Eles disseram a mesma palavra. A gente sabia exatamente qual hóstia era consagrada pelo ódio que a gente sentia. Era um ódio tão grande que tomava todo o ser. Então, as pessoas que duvidam disso podem prestar atenção no olho de uma pessoa que está envolvida pelo inimigo quando essa pessoa vê alguma coisa santa. Por exemplo, um crucifixo abençoado. Quando, por exemplo, entra numa igreja, o Monsenhor Rossetti, que foi no nosso evento Misericórdia Brasil no ano passado, se Deus quiser, a gente vai trazê-lo também ano que vem de novo. Ele é um dos maiores exorcistas norte-americanos. Mas aqui também, né? Quem sabe... Poxa, já pensou? Ele é fantástico. Ele diz assim, que a gente pode perceber o ódio do inimigo. A gente pode perceber a santidade de uma coisa quando a gente vê, por exemplo, o amor de alguém por aquilo, ou alguém que não gosta pelo ódio que tem contra aquilo. E ele fala que aqueles que estão com um envolvimento muito pesado com o inimigo não conseguem nem entrar, às vezes, em uma igreja. Quando entram, é como se tivesse uma barreira. Santa Maria do Egito, uma santa dos primeiros séculos, ela era prostituta, viajou para a Terra Santa para prostituir os homens, e quando ela chegou na igreja do Santo Sepulcro, ela não conseguia entrar. Era como se tivesse uma barreira que impedia, porque ela estava tomada pelo inimigo. Lá em Jerusalém. Jerusalém. Eu nunca fui lá, mas dizem que é um lugar fortíssimo. 3 dias atrás. Foi mesmo? Incrível. E o que o senhor sentiu lá?
Tá em reforma, né? Mas é incrível, ó, incrível. Então, olha, as pessoas que. Então, a Santa Maria do Egito, ela estava envolvida pelo inimigo, ela não conseguiu entrar, foi uma barreira. Mas quando ela pediu socorro à Virgem Maria, porque ela queria entrar, ela entrou. E lá ela teve uma experiência de conversão profunda e se tornou uma das grandes santas da igreja, depois eremita. E antes de morrer, Deus falou com um santo monge que levasse a comunhão para ela, porque ela estava prestes a ir para o céu, ela não queria morrer antes de receber a Sagrada Comunhão. Aí ela recebeu a comunhão e poucos dias depois ela partiu para o céu. Então a gente recebe isso pelo ódio, percebe isso pelo ódio que os servos do inimigo têm. Então uma das formas de ver é o ódio. O padre Duarte Lara teve aqui, né? Foi. De Portugal, né?